Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo, no livro de Atos. Livro de Atos, capítulo 1. Glória a Jesus. Atos, capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 ao verso 14. Amém? Todos acharam? Se alguém não tem Bíblia ao seu lado, compartilhe a sua Bíblia com ele, com ela, para que todos possam ler. E se você não pode ler hoje, escute a palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos, por intermédio do Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer os tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveraram unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Feche os seus olhos, vamos fazer mais uma oração, agradecendo a Deus. Pai querido, nós estamos diante do Senhor e nós lemos a sua palavra. Nós estamos aqui, Senhor, para ouvir a sua voz. Que o Senhor, por bondade, fale conosco. Ajude-nos a entender, ó Deus, o seu propósito para a nossa vida como igreja. Que nós sejamos despertados aqui, Senhor, mediante o registro da sua palavra, sobre qual é a nossa missão, qual é o nosso papel, para estarmos aqui fazendo e cumprindo a sua vontade. Se conosco nesta noite, fale aos nossos corações, é o meu pedido a ti, Senhor, em nome de Jesus, amém. Podem sentar, irmãos, por favor, mantenha a sua Bíblia nesse texto, nós vamos reportar ele aqui mais algumas vezes. O texto que nós lemos é o início do livro de Atos, logicamente o capítulo 1, esse livro, ele foi escrito por Lucas, o mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas, e ele no seu primeiro versículo aqui do texto, ele começa falando, fazendo menção a Teófilo, que era o destinatário deste livro,
sobre um primeiro livro que ele já tinha escrito, que era o Evangelho de Lucas, relatando a respeito de Jesus. E quando a gente lê esse texto aqui, vai continuando a ler o livro de Atos, a gente percebe que um ponto principal ele surge destas páginas. A questão principal do livro de Atos é que o assunto da igreja é Jesus Cristo. O tema da igreja é Jesus Cristo. O tema do louvor da igreja é Jesus Cristo. O tema da vida da igreja é Jesus Cristo. Tudo gira em torno de Jesus, o Cristo. Eles falam, eles pregam, eles oram, eles morrem, eles vencem, eles perdem, tudo em função da pessoa de Jesus Cristo. Jesus é o centro. Jesus é a razão de ser. E ao meditar nesse texto aqui, eu quero que Deus nessa noite faça com que eu e você entendamos essa verdade também. Que a nossa vida, ela precisa girar em torno de Jesus Cristo. O tema da sua vida tem que ser Jesus. A mensagem da sua vida tem que ser Jesus. O motivo do seu louvor tem que ser Jesus Cristo. Você e eu precisamos estar aqui por causa de Jesus Cristo. Nós vamos suportar toda e qualquer coisa por causa de Jesus Cristo. Jesus é o assunto da nossa vida. Amém? Jesus tem que ser o assunto da nossa vida, a chama que arde em nós, aquilo que nos move, que nos faz estar aqui, que nos faz permanecer firmes, tem que ser o Senhor Jesus. E aqui no primeiro versículo, observe por favor novamente o verso 1 do texto, quando Lucas escrevendo diz assim: olha, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Quando você lê os evangelhos, você percebe que Jesus ele aparece num determinado momento, e ele começa a pregar, e a mensagem de Jesus era: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos. E Jesus então começa a regimentar um grupo de homens para segui-lo e ajudá-lo nesse propósito. Jesus veio com uma missão definida, de iniciar uma obra que ia terminar na eternidade. A obra de Cristo, começada lá atrás, ela iniciou ali para terminar na eternidade. E nós estamos no meio desse processo, aleluia. Amém? Você e eu estamos no meio desse processo. Então Jesus começou a fazer muitas coisas e a ensinar os seus discípulos. Ele junta esses homens e os dá a eles orientações, dá-lhes mandamentos, dá-lhes direção para a vida e aquilo que eles precisavam e deveriam fazer. E aqui diz o texto no versículo 2, eu vou repetir a leitura, acompanhe comigo por favor, verso 2 e o verso 3. Quando diz assim, olha: ele fez isso até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes, aos apóstolos, também depois de ter padecido, apresentou-se vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes por 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Depois que Jesus passa os 3 anos com discípulos, ensinando e fazendo coisas junto com eles, para que eles vissem, para que eles percebessem e tivessem a plena certeza que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Depois que Jesus termina o seu período de ministério com eles, após, diz o texto, após ele ter padecido, foi necessário ele padecer, ele veio para morrer por nós. Nós conhecemos o texto e sabemos da sua função e da sua missão aqui. Diz o texto que ele se apresentou vivo aos seus discípulos. Por que o texto frisa isso? Porque quando você lê os evangelhos, os últimos capítulos principalmente, você percebe que aqueles discípulos, após a morte de Jesus, eles se dispersam. Cada um
toma um rumo diferente, cada um toma uma direção diferente, porque na visão deles tudo tinha acabado, tinha terminado, nada ia mais ter sequência. Mas Jesus se aparece vivo, ele ressuscita, e durante 40 dias, Jesus vai atrás de cada um dos seus discípulos e diz: eu estou vivo. Ele vai atrás de cada um, irmãos, cada um, ninguém é deixado de lado, ninguém é deixado para trás. Ele vai atrás de todos, e arregimenta esses homens novamente, busca a cada um. Lembra do texto daqueles dois no caminho de Emaús? Eles estavam tristes, cabisbaixos, e indo embora de Jerusalém, indo embora. Saíram de Jerusalém, indo na direção de Emaús, indo embora. E o texto relata lá no capítulo 24 de Lucas que eles estavam tristes, cabisbaixos, amargurados, pensando que não tinha mais jeito. De repente Jesus aparece no meio deles, quando você lê o texto, e Jesus começa a lhes perguntar: por que vocês estão conversando? E eles então relatam o motivo da sua tristeza. Eles dizem de Jesus que era aqueles a quem eles esperavam, que ia redimir Israel, mas ele tinha morrido e já era o terceiro dia, e nada tinha acontecido, parece que tudo tinha acabado. Mas diz o texto lá que Jesus começa a lhes falar. A Bíblia fala que Jesus abre-lhes as Escrituras, e começa a falar tudo o que estava escrito sobre ele na lei, nos profetas e nos salmos, lá em todo o Antigo Testamento. E depois de toda a história, quando ele se revela, esses discípulos falam assim: olha, mas não ardia o nosso coração, quando ele pelo caminho nos expunha a palavra? Sabe o que esses homens fizeram, diz o texto? Que eles levantaram, aqueles que estavam indo embora de Jerusalém, lá para Emaús, lá para distante, eles dão meia volta, voltam para Jerusalém, encontram os discípulos e diz: Jesus está vivo e ele falou conosco. Jesus foi atrás de todos, irmãos. Você vai perceber isso em todos os evangelhos. Ele vai atrás desses homens e os traz de volta. E para que Jesus faz isso? Observe aqui no verso de número 3, que nós lemos no final do verso 3. Diz que ele apareceu-lhes durante 40 dias, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Jesus reúne esses homens de novo. E o foco de Jesus é levá-los a enxergar o reino de Deus. Para que vocês estão aqui? Por causa do reino de Deus. O alvo é o reino de Deus, e eu sou o rei desse reino. Eu sou o rei, disse Jesus. Ele é o rei dos reis. Está escrito lá na coxa dele: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então ele chama esses homens e diz assim: olha, o foco agora não é o mundo que vocês vivem, o foco é o reino. O reino de Deus é o foco. E depois de ter lhes dado os mandamentos, diz o texto lá no versículo de número 9, que Jesus é elevado aos céus. Ele vai embora. Diz o texto: dito estas palavras, verso 9, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos, e eles permaneceram com os olhos fitos nos céus. E enquanto Jesus subia, diz a Bíblia, que 2 varões vestidos de branco se puseram do lado deles, e disseram: varões galileus, por que vocês estão olhando para os céus? Esse Jesus, é esse mesmo, esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, ele vai voltar, do modo como vistes subir. O reino não é de um rei que foi embora, o reino é de um rei que foi preparar uma casa e vai voltar para buscar os seus. Não é um rei que abandona o reino, mas é um rei que foi preparar lugar, e breve ele vai voltar. E os discípulos se alimentaram com essa certeza, com essa garantia. E diz aqui, olha, observe bem, o versículo de número 12, que eles voltam para Jerusalém. Eles entram no cenáculo, diz o verso 13. E diz o verso 14 que eles perseveraram, unânimes
em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Todos se reúnem para orar, para falar com Deus, porque o foco agora era o reino de Deus. O objetivo era o reino de Deus. A igreja nasce aqui, ela surge de um movimento voltado para o reino de Deus. O mundo não é mais a sua pátria. Essa terra não é mais o seu lugar. Para esses homens, esse mundo perdeu o valor. Eles agora têm um rei, aleluia, que está à direita de Deus. Eles viram ele subir para o céu e prometeu que viria voltar e buscaria eles de volta e os levaria para a glória. Eles alimentaram a sua alma e firmaram-se nessa certeza de um rei que vai voltar. E esses irmãos reúnem-se para orar. Mas sabe o que é interessante? Lembra-se da multiplicação dos pães? Jesus multiplicou os pães 2 vezes. Na primeira multiplicação, era em torno de 5.000 pessoas que se alimentaram e deu peixe e pão suficiente que sobrou daqueles 5.000. Depois, uma outra vez, mais 4.000 foram alimentados. Mas o grupo que se reúne nesse momento aqui, eram de apenas 120. Porque a igreja, irmãos, o foco de Deus não é multidão. Amém? O foco de Deus é interessados. É para quem enxerga, entende o que é o reino de Deus. Porque o reino de Deus não está circunscrito a esta vida, a estas coisas aqui. Ele vai muito além, é mais profundo. E essa multidão que se alimenta, muitos deles depois rejeitaram Jesus. Mas diz aqui o capítulo 1, versículo de número 15, só para você lembrar, que naqueles dias, a multidão se compunham, a assembleia, de umas 120 pessoas. Foram essas 120 que foram batizadas no dia de Pentecostes. Foi para esses aqui, para esses 120, que se cumpriu a promessa que está lá no versículo 8 do capítulo 1. Vocês receberão poder, e vocês serão minhas testemunhas. Preste atenção, para você e eu compreendermos o que diz o texto aqui. O que isso tem a ver com a minha e com a sua vida hoje? Jesus reúne os seus discípulos e faz com que toda a atenção deles fosse focalizada no reino de Deus. O assunto de Jesus era o reino de Deus. O assunto da igreja que vai adiante também será somente o reino de Deus e o seu rei, Jesus o Cristo. Era o assunto da igreja. Volte comigo aqui no versículo de número 6, 7 e 8 do capítulo 1. Observe bem. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer os tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis, ou sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Escute, a mensagem foi muito clara, dada pelo Senhor Jesus aqui. Vocês serão as minhas testemunhas. Vocês vão falar de mim. Agora a vida de vocês é falar a meu respeito. O foco de vocês agora é falar sobre mim. E eu vou dar poder para vocês fazer isso. Vocês receberão poder
para ser minhas testemunhas, para falar a meu respeito. Olha comigo o capítulo 2, o versículo 36 desse mesmo livro de Atos. Abra sua Bíblia aí, por favor. Após o derramamento do Espírito Santo, depois que a multidão fica perguntando o que estava acontecendo, e Pedro começa a explicar, no final do texto, versículo de número 36, Pedro faz uma declaração da seguinte maneira: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. A primeira pregação da igreja, eu preciso que você guarde isso nessa noite no seu coração. A primeira pregação pública da igreja foi toda centrada na pessoa de Jesus. Nenhum outro nome, nenhuma outra pessoa, somente o Senhor Jesus. Ninguém mais além de Jesus. A mensagem era centrada na pessoa de Jesus. Eu preciso dizer uma coisa aqui nessa noite, por favor me entenda, mas eu preciso dizer porque está na Bíblia, e se a Bíblia diz, eu tenho que falar. Observe o capítulo 1, verso de número 14. Diz o texto que eles estavam reunidos unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Essa foi a última vez que o nome Maria é citado na Bíblia. Acabou. O Salvador é Jesus Cristo. O intercessor é Jesus Cristo. Ninguém além dele. Pedro pregando falou assim: olha, em nenhum outro nome há salvação, pelo qual importa que nós sejamos salvos, só Jesus Cristo salva. Ninguém mais tem acesso, ninguém mais pode ajudar você, se não for Jesus ou Cristo. Ele subiu e está lá, aleluia. Ele é o intercessor, é Ele que salva, é Ele que cura, é Ele que batiza com o Espírito Santo, é Ele que vai voltar para levar essa igreja para a glória. Ninguém mais. Então qualquer pessoa que dizer para você algo diferente disso, recuse e rejeite, porque a única pessoa que liga você e mim a Deus é Jesus Cristo. Aleluia! E ninguém mais, não tem outro caminho. Jesus foi muito claro: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Aleluia! Não tem outro atalho, não tem outro jeito. E você percebe que a mensagem da igreja, desde esse dia aqui, foi centrada e focalizada na pessoa de Jesus e do seu reino. Observe comigo, quero que você leia mais um texto comigo, por favor. Atos capítulo 4, versículo de número 19. Atos 4, 19 e o 20. Pedro e João foram levados ao sinédrio por causa da cura do coxo, e eles foram ameaçados para não falar mais sobre Jesus. Então está dito no texto, verso 19: mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós
do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que nós vimos e ouvimos. Eu não posso deixar de falar de Jesus. Eu não posso deixar de falar de Jesus. Você e eu não podemos deixar de falar de Jesus. Quer as pessoas gostem ou não gostem, quer as pessoas recebam ou não recebam, você e eu não podemos parar de deixar de falar do que nós vimos e ouvimos. Não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Você não pode deixar de falar de Jesus. E eu preciso perguntar se você tem o hábito de falar sobre Jesus. Nas suas rodas de convivência, Jesus é tema da conversa. Jesus é tema de conversa. Você puxa a conversa e leva para Jesus, leva até Jesus, você inclui Jesus no assunto, no contexto. Ou nós só falamos de Jesus dentro da igreja? Ou nós só falamos de Jesus aqui agora no culto? Abra sua boca e fale de Jesus Cristo. Ele é o tema da sua vida. Ele é a razão da sua vida. Ele é o Rei. E Ele vai voltar, aleluia. Fale de Jesus, sem medo, sem receio, ainda que te ameacem, ainda que você perca a amizade, não importa, fale de Jesus Cristo, porque alguém vai chegar lá na eternidade um dia, e Deus vai perguntar para essa pessoa, e esse sujeito vai dizer assim: eu não quis o Senhor, porque ninguém falou comigo. Mas Deus poderá lembrá-lo. Naquele dia, o fulano de tal falou para você de Jesus e você não quis. E você recusou. Irmãos, a mensagem da igreja tem que ser centrada em Jesus. O assunto é esse, o tema da igreja é Jesus e a sua obra. É isso que é pregar o evangelho. Falar de Jesus e da sua obra, o que Ele fez por mim e por você. Amém? Fale de Jesus, não deixe de falar. Observe comigo aqui, olha, ainda no capítulo 5 de Atos. Leia comigo o verso 31 e o 32. Observe que em todo assunto, em toda questão do texto, o tema principal, o assunto principal era Jesus. Pedro mais uma vez, e os apóstolos presos, e diz o texto que eles então falam sobre ele. E ele conclui assim, começa lá no versículo 17, até o 32, vamos ler só o 31 e 32. Vamos ler o 30. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a quê? O que ele é? Eu quero que você fale com a fé isso. O que Jesus é? Você pode dizer assim: Jesus, tu é príncipe e salvador. Aleluia. Ele é príncipe e salvador, diz o texto, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. O tema da igreja, irmãos, o ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Samaria, e toda a Judeia,
e até os confins da terra, é falar de Jesus Cristo. Você e eu somos comissionados para falar de Jesus, para contar a história da cruz. Você precisa contar a história da cruz. É a história de amor mais bonita do universo. Aleluia. É a história mais bela do universo. A mensagem, o tema da sua vida precisa ser Jesus Cristo, independente das circunstâncias e da situação. Você quer ver um exemplo? Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 8. Atos, capítulo de número 8. Diz o texto nessa passagem, que após a morte de Estevão, versículo de número 1, levantou-se uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões de onde? Da Judéia e Samaria. Jesus disse que eles seriam testemunhas aonde? Onde mesmo? Jerusalém, toda a Judéia e Samaria. O que é ser testemunha no texto bíblico aqui? É falar de mim. Vocês vão falar de mim em todo lugar. Observe. Esses homens, então, os crentes, foram perseguidos e dispersos. Muitos desses perderam, tiveram que deixar para trás as suas casas, deixar para trás parentes, deixar para trás bens, porque a perseguição foi ferrenha. Depois da morte de Estevão, a perseguição contra a igreja foi terrível. E eles então tiveram que ir embora. Muitos fugiram para não ser mortos. Mas olha que interessante. Observe o verso 4. Eu vou ler primeiro o verso de número 3, para a gente poder entender. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Esse era o contexto que a igreja estava vivendo. Amém? Esse era o contexto de perseguição aqui. E eles saíram, fugiram, vamos dizer assim, praticamente desesperados, acuados, para não ser mortos. Fugiram para longe, foram para as regiões da Judéia e para Samaria, diz o texto. E olha o que diz a palavra de Deus aqui, verso 4. Entre mentes, os que foram dispersos, o que eles faziam? Eu queria que você lesse. O que está escrito na sua Bíblia aí? Vamos lá, todos juntos? Iam por toda parte, anunciando a palavra. Eles perderam casas, tiveram que deixar para trás casas, bens, mas levaram Jesus aqui dentro. Jesus ia com eles na alma. E quando eles chegavam nos lugares para onde eles iam indo, eles não iam anunciando a palavra, eles iam falando de Jesus, eles iam falando de Cristo, anunciando o Evangelho. Essa era a visão da igreja. E o que eles falavam? Observe o verso de número 5. Filipe, descendo à cidade de Samaria, o que diz o texto aí? Anunciava-lhes a Cristo. Sabe o que as pessoas com quem você convive precisa? Não é de dinheiro. É de Jesus. E se você não falar, eles vão ter um prejuízo muito maior. É a sua missão. É o seu propósito aqui. Isso é que é a missão da igreja. Falar de Jesus.
Não importa como você está, meu querido. Observe que nós estamos lendo um texto aqui que relata uma igreja perseguida, que teve que fugir da sua cidade, deixar tudo para trás, mas ainda assim, por onde eles iam, independente das condições nas quais estavam vivendo, eles anunciavam a palavra e falavam de Cristo. Eu preciso que você grave na sua alma essa verdade nessa noite. Se você esperar a sua condição melhorar para você falar de Jesus, você nunca vai falar. Se você for esperar estar tudo bem contigo para você falar de Cristo, você nunca vai fazer nada para Ele. Fale do jeito que você está. Doente, desempregado, desanimado, triste, não importe. Fale de Jesus. Porque alguém vai ouvir, e alguém vai crer, e alguém será salvo. Sabe esse Filipe aqui do texto? Filipe também estava fugindo de Jerusalém, irmãos. Fugindo. Porque diz o texto que só os apóstolos ficaram, os demais todos foram dispersos. Filipe também era um fugitivo, mas Jesus estava na alma, e diz a Bíblia que ele pregou, e as multidões criam, e Jesus fazia milagres. Jesus fará milagre quando você abrir a sua boca, crente. Jesus vai fazer milagre no lugar onde você pisar, creia. Se você abrir a sua boca e falar, Jesus honra a sua palavra. Ele confirma com sinais e maravilhas. É assim que Ele faz, é assim que Ele age. Que você creia nessa verdade e fique firme, solidificado nesta verdade. Observe comigo aqui ainda nesse texto que nós lemos. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo lá no capítulo 28 de Atos. O capítulo 28 registra, Lucas escreve de forma majestosa o prosseguimento da igreja. Para onde a igreja vai? Capítulo de número 28 de Atos. Esse livro é interessante que ele não tem um final assim como as outras cartas da Bíblia. Como a gente sempre entende, é porque a história da igreja não acaba aqui. Amém? A história da igreja continua até a eternidade. E você está fazendo parte desse processo. Nos dias de hoje, 2018, nós somos a mesma igreja de Atos. Eu creio. Jesus está no nosso meio do mesmo jeito que estava no meio daquela igreja. Jesus faz milagre hoje do mesmo jeito que fazia lá atrás. Nós costumamos dizer assim: ah, irmão, eu não estou vendo mais cego andar, eu não estou vendo mais paralítico, perdão, cego enxergar, paralítico andar, não estou vendo mais. O que está acontecendo? Comece a falar de Jesus para você ver. Comece a falar de Jesus, senão você vai ver o cego enxergar, o paralítico andar, o surdo ouvir, o mudo falar, o morto ressuscitar. Fale, porque Ele faz a obra. Nós somos a mesma igreja. Nós não podemos ser inertes, mornos, fracos, frios, desanimados, desinteressados, crente domingueiro. Nós não podemos ser isso. Nós somos a igreja do arrebatamento. Jesus virá para buscar você. E enquanto Ele não vem, você tem que fazer igual os discípulos fizeram. Voltaram para Jerusalém, foram orar, receberam o poder de Deus e foram mundo afora, falando de Jesus. Você não pode ser diferente, eu não posso ser diferente. O chamado para a minha vida e para a sua é o mesmo. Observe comigo o capítulo de número 28, verso de número 23. Paulo está em Roma. Paulo havia sido preso, e ele está aqui nos seus últimos anos de vida. Volta dos anos 60, 64, depois de Cristo.
Ele está no final da sua carreira. Paulo preso. Paulo foi levado para Roma preso. O que Paulo faz em Roma durante a sua prisão? Ele prega a respeito de Jesus Cristo. A prisão não calou Paulo. Nada calava aquele homem. Em determinado momento, em determinada carta, falou assim: ai de mim se não pregar o Evangelho, porque é me imposta essa obrigação. É interessante essa frase de Paulo. Você não está fazendo um favor para Jesus quando você está pregando, não, tá? Tem crente que está achando fazer um grande favor para Jesus anunciar. É obrigação, é mandamento. Recai sobre a minha cabeça e sobre a sua a ordem de Jesus. Ide e pregai o Evangelho. Não é um pedido, é uma ordem. E se você não faz isso, você está desobedecendo uma ordem, descumprindo um mandamento. Por isso que Paulo falou assim: ai de mim, se não pregar, se não anunciar o Evangelho. Mas sabe o que é interessante aqui nesse texto? Quando você vai lendo toda a carta, todo o livro de Atos, a maioria das pregações, irmãos, não eram centralizadas ou apenas feitas nos recintos de culto. A igreja, irmãos, de Cristo, aqui em Atos, não tinha templo. Num período inicial, eles frequentavam o templo judaico. Tudo que você lê aqui em Atos de pregação, de evangelho, era feito em público, nas ruas, nas casas das pessoas, nas praças, era lá fora. Nós precisamos voltar a esse modelo, irmãos, porque sabe qual é o nosso grande problema? Microfone. Sabia? Que o nosso grande problema hoje se chama microfone. Talvez você nunca vai ter oportunidade de estar aqui pregando. Isso não tira o seu valor. Lá na sua rua você pode pregar muito melhor do que qualquer um de nós aqui. Para o seu vizinho, para o necessitado, você pode ser a boca de Deus para alguém. Você pode ser um instrumento para alguém. Nós lemos lá que Filipe chegou em Samaria e ele lhes pregava a Cristo. E os samaritanos não conversavam com os judeus, você conhece a história. Mas ele vai lá e anuncia o Evangelho. Então escute bem, olha o que diz aqui o versículo de número 23. Havendo-lhes Paulo marcado um dia, vamos ler o verso 22, para entender o contexto aqui, olha. Alguns judeus que estavam em Roma, ouviram falar do que Paulo estava fazendo e anunciando, e foram encontrar com Paulo. Paulo estava morando numa casa alugada, e tinha um soldado que o guardava lá. Estava preso. Então diz o verso 22, gostaríamos de ouvir o que pensas, porque na verdade é corrente a respeito desta seita, que por toda parte ela é impugnada. Quando a gente lê o livro de Atos, a gente vê a igreja caminhando, mas a igreja caminha debaixo de muita dificuldade. Observe o que esses homens dizem: a gente ouve sobre esta seita, que por toda parte ela é impugnada. O que vocês fazem está sendo rejeitado. Mas nós queremos ouvir o que você pensa. Eu acho isso fantástico. Paulo vivia de uma forma tal
que ele atraía a curiosidade das pessoas para Jesus Cristo. Eu queria ouvir o que você pensa. Que história é essa de Cristo? Que negócio é esse de Messias? O que é isso? O que significa isso? A nossa vida, irmãos, quem nós somos, precisa atrair as pessoas dessa forma. Você crê? Você deseja que isso aconteça na sua vida? Alguém precisa chegar perto de você: ei, me fala desse Jesus aí que você diz tanto sobre ele. Me conta sobre ele. Eu queria ouvir sobre Jesus. É porque a gente tem mais facilidade de falar de outras coisas, ao invés de Jesus. A gente fala de político, a gente mete o pau nos políticos. Você encontra com as pessoas e todo mundo fala do Temer, fala da Dilma, fala do Lula. Eu também falo, tá? Estou falando só você não, eu também faço isso. Nós falamos isso, né? Fala dos políticos, fala de todo mundo. Fala do rei. Amém? Fale do rei. Fale de Jesus Cristo. Inclua Jesus nas suas conversas. Olha o que diz aqui o verso de número 23. Havendo-lhes eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo, na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição, preste atenção. Desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. A mensagem de Paulo era Jesus Cristo. Era o tema, o foco era Jesus. Olha o que diz o versículo de número 28, diz o texto aqui na sequência que eles recusaram. Mas então Paulo falou assim: olha, tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios. Jesus é a salvação de Deus enviada aos gentios, enviada ao mundo inteiro. Nós somos e fomos alcançados pela salvação de Deus. Você foi alcançado pela salvação de Deus? Você pode dar glória porque você foi alcançado pela salvação de Deus. Alguém rejeitou, e Paulo diz assim: olha, fica sabendo disso, esta salvação de Deus está sendo enviada aos gentios. Graças a Deus pela salvação de Deus. Por isso que você está aqui, meu querido, porque a salvação de Deus foi enviada. Eu quero convidar você a ficar sobre os seus pés para nós orarmos. O que Jesus diz aqui nesse texto é muito claro. Lá em capítulo 1, versículo de número 8, versos 7 e 8. Quando ele diz assim: olha, vocês não têm que se preocupar com as épocas, com os tempos que Deus reservou para si por sua própria exclusividade, porque pertence a Ele, a sua própria autoridade. Vocês precisam saber quando será que será restaurado o reino de Israel. Você não tem que estar preocupado, irmãos, o dia, a data exata da volta de Jesus. Você tem que crer que Ele vai voltar. Ele pode voltar antes do culto terminar. Você crê? Deixa eu perguntar diferente: você está esperando? Isso é muito sério, irmãos. Alapassúria! Isso é a coisa mais séria do Evangelho. Nós cremos num rei que vai voltar. Você não sabe o dia,
Você não sabe a hora, então fale dele dia e noite sem cessar, porque breve ele vai voltar. E que bom será se no dia que ele voltar ele te encontrar falando dele. Que bom será se quando ele voltar ficar claro que o tema da sua vida foi só Jesus Cristo e nada mais. Sabe, o chamado de Deus para a sua alma é para você ser testemunha. Sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Eu quero orar contigo nessa noite. E o foco da oração aqui é o seguinte: que o assunto da minha vida, que o assunto da sua vida, seja Jesus, o Cristo. Que o assunto da sua vida seja Jesus. Feche os seus olhos, por favor. Aleluia. Feche os seus olhos. Eu quero que você ore. Eu convido você a falar com Ele. O convite dEle, a ordem dEle, a promessa dEle: sereis minhas testemunhas. Vocês vão falar de mim, vão falar em casa, vão falar na rua, vão falar no trabalho, vão falar dentro do ônibus, vão falar dentro do banco, vão falar em casa, vão falar na igreja, vão falar no hospital. Vocês vão falar de mim. E eu vos darei poder. Não é na sua capacidade, não é na sua força, não é no seu entendimento, mas é no poder que Deus te dá. Você quer receber de graça e poder nessa noite? Quer receber graça e poder de Deus nessa noite? Eu convido você a levantar sua mão em adoração a Deus. Não é a mim que estou pedindo, não. Você levante a sua mão para o Senhor e diga: Deus, eu estou aqui e eu quero que o assunto da minha vida seja o Senhor. Eu quero que você ore, não me espere orar. É você com Deus, é o seu compromisso pessoal e Ele está aqui atento à sua oração. Querido Deus e eterno Pai, eis aqui a sua igreja, eis aqui a igreja de Atos, eis aqui a igreja lavada e remida no seu sangue. Deus, aqui está cheio de pessoas que não valia nada. Tem gente aqui que não vale a roupa, que não valia a roupa que vestia, Senhor. Que a história era horrível, que as práticas eram tenebrosas, mas o Senhor pegou essa pessoa, o Senhor lavou no seu sangue, o Senhor encheu do seu Espírito, e o Senhor diz: você será a minha testemunha, você vai falar de mim, aleluia. Oh Pai Santo, toma homens e mulheres aqui agora, Senhor, derrama sobre cada um do seu poder, derrama da sua graça, porque sem ti nós não podemos nada, nós precisamos de revestimento do seu poder, Senhor. Enche agora os teus filhos de graça, para que o assunto da nossa vida seja apenas o Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Você pode adorar a Deus. Amém. Diga assim: Jesus é príncipe e salvador, e eu vou falar dele. Aleluia.
porque a salvação de Deus foi enviada e me alcançou, graças a Deus. Que Deus te abençoe, assente no seu lugar, seja abençoado pelo Senhor Jesus.